Bom, vamos começar, fazendo agora um segundo exemplo sobre limites de uma função, com duas ou mais variáveis. A gente observa nesse outro exemplo, nesse segundo exemplo, que x está tendendo a zero e o y também tendendo a zero. Quando os dois estão tendendo a zero, se você substituir, você observa que vai dar zero sobre zero. Zero sobre zero, isso é uma indeterminação. Tá? Então, para resolver, aqui a gente ainda não consegue definir se existe ou não existe o limite. Então, a gente vai usar agora de alguns recursos para a gente tentar resolver esse exercício. Então, vamos usar algumas condições aqui. A condição 1 e a condição 2, para a gente resolver esse exercício. Então, nós vamos usar essas duas condições, a condição 1 e a condição 2. A condição 1, o x está tendendo a zero, enquanto o y é igual a zero. E a condição 2, o x igual a zero, enquanto o y está tendendo a zero. Vamos usar essas duas e ver se com isso a gente já consegue determinar se existe ou não existe o limite. Tá? Então, substituindo o y igual a zero, se fizermos aqui o y igual a zero, vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser 1. Então, nessa condição 1 aqui, se o y é zero, se a gente substituir por zero, vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Dividido, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. No segundo caso, vai ficar o quê? O y é igual a zero, então vai ficar aqui menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que os resultados são diferentes. Tá? Então, nesse caso, não existe o limite, não é uma função contínua nesse exemplo. Vamos passar já para um terceiro exemplo. Já nesse terceiro exemplo, a gente observa o seguinte, que o x está tendendo a 1 e o y também tendendo a 1. Se substituirmos, vai dar 0 sobre 0. Também é uma indeterminação. Esses são os casos de indeterminação. Ou ele não vai existir, ou ele vai ser indeterminado, que aí a gente tem que usar outros recursos para conseguir resolver o exercício. Alguns teoremas, na verdade. Então, antes da gente resolver, a gente observa o seguinte. Nesse caso específico, a gente observa que eu posso fatorar isso aqui. Olha. Tem uma fatoração que é assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença de 2 quadrados. Isso aqui é a mesma coisa que a menos b, que multiplica a mais b, fazendo a fatoração. É o que eu vou fazer em cima para poder simplificar com o de baixo, poder cortar. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, nesse caso, vai ficar o limite de x tende a 1, x tende a 1 e o y também tende a 1. Então, nesse caso nós temos, vai ficar x menos y, que multiplica x mais y, fatorando a parte de cima, sobre, fatorando embaixo, nós vamos ter que x menos y, fatorando não, repetindo, Agora eu posso simplificar, como aqui é a multiplicação, eu posso simplificar. Então, se eu simplificar aqui, o limite ficou o limite de quanto x tende a 1 e o y também tende a 1, vai ficar x mais y. Substituindo 1 em 1, o resultado deu quanto? 0. Tá? Então, aqui a gente já tem o limite dessa função. Você pode substituir, que o resultado sempre vai dar 0. Nesse caso aqui, quando x estiver tendendo a 1 e o y também tendendo a 1. Tá bom? Então já tem existe o limite, Nesse caso aqui vai ser 0.